mas a notícia é essa. Olhe para esse mal, olha para essa mortalidade que há no mundo, olha para o adultério que há no mundo, olha para o roubo que há no mundo. Agora olhe para dentro de si e enxergue todas essas coisas no seu coração. Veja como você é mau. Meus queridos, nos últimos 2 domingos temos trabalhado os solas da Reforma Protestante, isto é, os pilares das doutrinas que fundaram ou que fomentaram a reforma contra a Igreja Católica. Entendemos por meio das Escrituras, irmãos, que os católicos adicionaram à fé cristã uma série de práticas, entendimentos e conhecimentos que não vêm do Senhor, mas são doutrinas fundadas em homens, fruto da elucidação e do pensamento humano. E por meio das Escrituras temos a capacidade de discernir o que é certo do errado, tirar aquilo que não presta e manter apenas aquilo que é essencial à fé cristã. Foi pensando nisso que os reformadores pregaram, deram as suas vidas muitas vezes, por amor a Cristo Jesus e a sua palavra, para que o Evangelho fosse pregado com verdade e sinceridade. E com isso, muito tempo depois, nós pudéssemos resumir toda essa briga nesses 5 pilares, nesses 5 solas, que diziam rechaçar as ideias católicas. E um desses 5 solas é o sola fide, ou somente a fé. É o tema do nosso sermão de hoje. Somente a fé. Queridos, a Igreja Católica, até hoje, mas no passado ainda mais, associava à salvação uma série de práticas, ritos e obrigações. Como se Cristo tivesse feito algo, Ele tinha derramado sua graça a morrer na cruz pelo homem, mas a sua obra precisasse ser de algum modo completada por aqueles que tinham fé nele. E a reforma vem destruir esse entendimento e impor um entendimento do sola fide. Entendemos, meus queridos, que o sola escritura é a motivação material da reforma protestante. É a ideia que consegue basear a reforma, porque é o sola escritura que diz que tudo que concerne a fé tem que estar explicitamente ou logicamente deduzido da palavra de Deus. Dessa forma, podemos estruturar uma igreja inteira em cima da palavra de Deus. Esse é o motivo material, é o que dá base para a reforma protestante. Mas é o sola fide que motivou a existência da reforma. Foi um homem chamado Lutero, abrindo esta carta, que por providência de Deus tem sido muito especial na história da igreja. Aparentemente, sempre que a igreja está se desviando, Deus provê que alguém leia esta carta, leia a doutrina do apóstolo Paulo, entenda a fé cristã e volte aos caminhos do Senhor. E uma dessas vezes foi com Lutero. Quando ele abre no capítulo de número 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e lê o apóstolo dizendo que o justo viverá pela fé. Então ele lê a sua carta e toda a argumentação de Paulo, e aquilo passa a fazer sentido. E agora as doutrinas católicas não podem subsistir contra isso. Eu não posso continuar acreditando que se eu pagar uma moeda de ouro e ela cair no gasofilácio, a minha alma subirá aos céus, porque agora o ouro mais não vale de nada.
porque é necessário ter fé. Eu não posso continuar acreditando que se eu orar pela aquela pessoa que já morreu e que está no purgatório, ela vai ir para o céu, porque isso não importa em nada, porque para a salvação era necessário ter fé. Eu não posso continuar acreditando nas coisas que adicionaram à fé, que de alguma forma eu precisava batalhar por isso, conseguir isso com minhas próprias mãos. Eu não posso continuar acreditando nisso, porque a palavra do Senhor me diz que apenas a fé é necessária para a salvação. Paulo vai passar os 5 primeiros capítulos argumentando e concluindo a justificação pela fé. Ele começa o capítulo de número 1 dizendo isso. Versículo 17. O justo viverá pela fé. Então, do capítulo 1 ao 3, ele vai apresentar os motivos pelos quais não poderíamos viver pela lei, pelas obras da lei. Ele vai argumentar isso e concluir: o justo viverá pela fé. O capítulo 4, ele vai argumentar que Abraão foi salvo pela fé, por isso o justo viverá pela fé. E no capítulo 5, ele vai argumentar que todos estávamos perdidos em Adão, mas que em Cristo poderíamos ser salvos. Por isso, o justo viverá pela fé. São a estrutura dos 5 primeiros capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós estamos no final do capítulo 3. E vamos entender isso. O porquê o justo viverá pela fé. Em primeiro lugar, o justo viverá pela fé, porque o caminho proposto por Moisés é impossível a ele. No capítulo de número 1, Paulo começa falando dos gentios. Ele começa dizendo que Deus se revelou em sua criação, a verdade de Deus estava lá, a verdade de Deus até estava no coração deles, mas eles sufocaram a verdade de Deus pela injustiça. Tiraram a glória do Deus invisível e deu a homens visíveis, mortais e pecadores. E depois tiraram essa glória e deu para animais. E então para animais ainda piores. E ainda piores. E assim se deturparam. E se deturparam a ponto de agora não só dar a glória de Deus, adorar a outros seres que não sejam Deus, eles passam a praticar outros pecados. Porque no final é isso. A idolatria é a mãe de todos os pecados. Quando em nosso coração substituímos Deus por qualquer outra coisa, aí nós caímos em pecado. Aí nós caímos em pecado. Meus irmãos, se vocês pecam, mesmo sabendo que há um Deus todo-poderoso, invisível, imortal, que odeia o pecado, que odeia aquilo que você está fazendo, é porque você substituiu Deus, pelo menos naquele momento, por outra coisa. Por você, talvez por sua família, talvez pelo seu trabalho, talvez pelo reconhecimento de um amigo. Você substituiu Deus. E a partir do momento que você substituiu Deus, aquela prática passa a ser aceitável a você. Até que você caia em si e fale: eu pequei contra o Senhor. Essa é a história da humanidade. Esse é o caminho que ele seguiu. E Paulo está mostrando isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e impureza. Porque os homens conheciam a verdade. Sufocaram a verdade. Deram glória ao Deus invisível, a coisas mortais, visíveis e indestruíveis, a coisas pecaminosas. Então, caíram em toda sorte de maldades. E Paulo vai fazer uma lista extensa, no qual ele termina, quando não consegue mais, ele fala assim: depois de tudo que eles fazem de mal, eles ainda inventam maus para fazer. Eles não cansam. Eles inventam mais maus. Então ele segue para o capítulo 2, e é como se Paulo agora, que estava olhando em uma direção, virasse na outra e dissesse: eu também estou falando com vocês. Porque até aqui eles falavam com gentios, homens pecadores, idólatras, que adoravam outros deuses. E Paulo agora vira para os judeus e fala:
Vocês acham que eu estou falando só dos idólatras? Eu também estou falando de vocês. E adivinhe, vocês são piores. Sabe por que vocês são piores? Porque Deus foi gracioso, amoroso e revelou a sua vontade a vocês. No passado, meus queridos, filhos de Adão como éramos, deturpamos a lei que estava em nosso coração, de forma tal que a lei que existe em nosso coração pode nos acusar, mas também não entendemos qual é a voz de fato verdadeira, porque no nosso coração está a lei do Senhor, mas no nosso coração também procede todas as maldades, é no nosso coração também que procede todas as coisas desvirtuosas. Diz as Escrituras que o coração é desesperadamente corrupto. Veja. No coração, a lei do Senhor, mas no coração, a corrupção. O gentio não tinha como saber qual era a lei do Senhor de fato. Eles pecavam porque eles eram corrompidos por toda a sua natureza. Mas os judeus não precisavam só da sua bússola moral interna, de seu coração dizendo o que era certo e errado, porque os judeus poderiam conferir as Escrituras, segundo a lei do Senhor, o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. É isso que diz aquele capítulo que lemos em Deuteronômio. É disso que Moisés está falando. Ele está dizendo assim, vocês não têm desculpa mais, porque a lei que eu te dou está aqui, está perto de vocês, não está longe. Vocês não precisam pedir para ninguém trazer ela do céu. Ninguém precisa cortar o mar, vocês não precisam cortar o mar para conhecer a lei. É bastante diferente do que Moisés e os profetas vão dizer dos outros povos. Moisés e os profetas vão dizer que os povos virão a Israel conhecer a lei do Senhor, ser julgado por ele. Mas Israel não, Israel já tinha a lei perto de si. Eles liam ela, eles conheciam ela. E Paulo está dizendo, vocês tinham tudo isso, não tinham? E acha que isso é bom por si só? Não, não é. Isso não te garante a salvação. Ter uma Bíblia dentro de casa, seja ela aberta no Salmo 91 ou não, não te garante a salvação. Não te garante um tipo de proteção, como um talismã mágico contra demônios. Não te garante nada disso. Paulo está dizendo, vocês tinham tudo isso, e ainda assim quebraram a lei do Senhor. Então, ele começa o texto do capítulo de número 3, com uma série de citações, onde ele mistura salmos e outros textos, e que nos mostra o quão pecadores nós somos. Olha o que ele diz no versículo 9 em diante. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta dele é sob pouco aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele provou no capítulo 1 que os gregos não tinham perdão, que os ímpios que não conheciam o Senhor, os idólatras, não tinham salvação, porque eram, de alguma forma, desconhecedores da verdade. Não, ele está dizendo, vocês conheciam e esmagaram a verdade. Vocês rejeitaram Deus vivo. E você, judeu, também não tem salvação só porque tem uma aliança com o Senhor. Na verdade, você também está perdido, porque você quebrou essa aliança. A conclusão vem no versículo que nós lemos. Ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém será justificado por obras da lei. Meus queridos, o caminho que Moisés ofereceu aos homens
como diz Paulo, que bom caminho era. Era um caminho bom. Seria a lei injusta só porque eu sou injusto? De forma nenhuma. Deus ofereceu uma boa lei. Uma lei que tornaria aquele povo justo, aquele povo sábio, aquele povo próspero. Nós lemos o mandamento que diz: se vocês obedecerem, eu te farei próspero. Eu te derramarei bênção sobre vocês. Te manterei na sua terra, na terra que sob juramento eu te dei. Eu te farei feliz. Era o que o Senhor estava dizendo. Escolha a vida e viverá. Escolha a vida e viverá. Deus ofereceu uma boa lei. Mas esse caminho que Moisés ofereceu, nós não conseguimos seguir. Não porque a lei é injusta de forma nenhuma. É porque somos nós. Nós somos injustos. Nós somos malditos. Somos nós. É da nossa natureza. Pegamos o que é bom e corrompemos. Ah, meus queridos, quem dirá que amar o irmão como nós nos amamos é algo injusto e ruim? De forma nenhuma. O mundo clama por empatia. A Escritura te mostra algo que é mais do que empático. É ver a necessidade do outro no outro e cuidar dele. Essa era a lei do Senhor. O mundo clama por justiça e a lei do Senhor trata de uma justiça clara e específica, que daria ordem àquela sociedade. Uma justiça reta e imutável. O mundo clama por paz e a lei do Senhor chama, clama e ensina a paz e garante a paz. Meus queridos, a fé, como nós estudamos durante a escola dominical, é esta. Em primeiro lugar, é saber. Em segundo, aceitar a realidade que Deus nos mostra. É saber essa notícia que começa com a lei do Senhor. É saber que há um motivo pelo qual toda vez que eu abro um telejornal, parece que o sangue quase que escorre da tela da televisão. É saber qual é o motivo de que nós sofremos tanto com a corrupção que está aí e não para. Porque tantas pessoas passam fome. Porque tantas pessoas roubam. Porque tantas pessoas mentem. É saber por quê. No nosso próprio ciclo social, nós conhecemos tantos adúlteros. A palavra de Deus nos dá uma notícia em relação a isso. Ela nos diz, porque nós somos pecadores. E essa notícia nos afronta, porque olhamos ao mundo ao nosso redor e olhamos de nós para o mundo como se o mundo fosse mal. E nós não. Nós só fomos afligidos pelo mal do mundo. Mas a notícia é essa. Olhe para esse mal. Olha para essa mortalidade que há no mundo. Olha para o adultério que há no mundo. Olha para o roubo que há no mundo. Agora olhe para dentro de si e enxergue todas essas coisas no seu coração. Veja como você é mau. Veja como se Deus te deixasse a própria sorte, você estaria morto. Veja como se o que fosse oferecido para você fosse apenas a promessa de Moisés. Por melhor que ela seja, por mais santa que ela seja, por mais pura que ela seja, por mais justa que ela seja, é você que não consegue cumpri-la. O justo viverá pela fé, porque a promessa de Moisés é boa demais para ele. É boa demais para ele. Meu querido, eu quero te fazer esse questionamento, faça em seu coração. Você de fato já entendeu isso? Já aceitou isso? De fato? Que se eu te oferecesse hoje, esquecendo tudo o que aconteceu no passado, independente das coisas que aconteceram no passado, se eu te oferecesse hoje um caminho de vida e de morte,
amanhã você pegaria o caminho de morte? Você já aceitou isso em seu coração? Porque se você não aceitou isso em seu coração, você ainda está tentando trilhar o caminho da lei. Você ainda está tentando se justificar pelo caminho da lei. Você ainda está tentando apresentar diante de Deus alguma coisa para que Ele possa te aceitar. Você ainda está dizendo, há uma esperança para mim, eu posso me salvar pelas minhas obras. Largue suas oferendas no chão. Apresente-se diante dele com mãos livres, rosto em terra, dizendo, meu Senhor, eu não tenho nada para te apresentar. Como o hino diz, eu venho como estou, porque não posso vir de outra maneira, porque não tenho nada a lhe entregar. Eu venho como estou, porque eu sou pecador. Eu venho como estou, porque a lei do Senhor está aqui, para que eu conheça o meu pecado, e eu conheci. Para que eu conheça a maldade do meu pecado, eu a conheci. Para que eu conheça o destino daqueles que pecam, e eu conheci. Senhor, eu quero fugir. Eu quero fugir da ira vindoura. Por isso eu venho como estou. Apresento-me diante do Senhor como estou. Porque eu não tenho nada para te apresentar. Você já fez essa oração ao Senhor? Já disse isso a Ele? Eu não tenho nada para te dar. As obras da lei não podem e não vão te auxiliar. As obras da lei não podem e não vão te salvar. As obras da lei nem sequer completam a obra de Cristo. Não há o que fazer. Se fosse pela lei, estaríamos mortos. Essa é a primeira parte da notícia. Mas a segunda parte da notícia vem no versículo 21 a 22. Essa parte também temos que conhecer em nosso coração e aceitá-la. A segunda parte da notícia é essa: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois também pecaram, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há uma segunda verdade que precisa ser conhecida. Em Cristo Jesus, a salvação. Conheça ela. Guarde ela. Admita essa verdade. Na lei eu não consigo andar. Mas em Cristo Jesus, há redenção. Meus queridos, sem isso o homem ímpio não pode ser salvo. Se você quer que o seu parente, o seu irmão, o seu marido, o seu amigo, sua mãe, seu pai, seja quem for que não conhece a Cristo e que está diante de você, se você quer que eles conheçam a Cristo e sejam salvos, não os negue nenhuma parte dessa notícia, porque é por meio dela que ele viverá. A palavra de Deus diz claramente: como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a notícia. Pregue a ele e diga, você está em pecado. Pregue a ele e diga, no pecado há destruição. Pregue a ele e diga, você não consegue se redimir sozinho. Pregue a ele e diga, mas há em Jesus salvação para você. A fé tem um objeto real, que é Cristo Jesus. Ele, somente Ele. Ele é como uma cobra que foi levantada no deserto. Quando o povo de Israel pecou, estava a morrer. E aquela cobra de bronze foi levantada
e disse: aquele que olhar para ele viverá. Assim é o Senhor Jesus no madeiro. Aquele que olhar para Cristo viverá. Diga isso ao seu ente querido. Diga isso ao seu amigo. Olhe para Cristo, olhe para Ele. Olhe para Ele porque o seu pecado é grande. Olhe para Ele porque não há remissão para Ele sem Cristo. Olhe para Ele e Cristo te salvará. Em segundo lugar, meus irmãos, sim, o caminho que Moisés apresentou nós não conseguimos concluir. O justo viverá pela fé quando ele aprender a descansar em Cristo. Quando ele aprender a descansar em Cristo. Veja, versículo de número 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ah, meus queridos, a promessa de Deus a Adão e Eva foi clara. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas Deus, bondoso do jeito que Ele é, foi paciente e longânimo. E foi paciente e longânimo com nós também. Todos os nossos pecados mereciam, e já aprendemos sobre isso, a ira e a miséria, merecia a morte imediata e o inferno. Mas Ele foi longânimo conosco. Ele esperou. Ele não concluiu a sua justiça no momento em que pecamos. Ele esperou. Ele deixou impune, porque Ele foi bondoso conosco, esperando o momento da nossa redenção. Quando em Cristo nós fomos perdoados. Quando depositamos a nossa fé nele, foi isso que Deus esperou. Olha que majestoso isso é, porque de certa forma até mesmo os ímpios não são punidos ainda, porque Deus espera a revelação dos seus eleitos, diz as Escrituras. Deus espera até o dia que Ele concluir. Quando Ele salvar o último dos seus eleitos, nesse dia, os ímpios conhecerão o Senhor e a sua mão de justiça. Ele é maravilhoso. E é este Deus que nos deu o seu Filho. Meus queridos, este Filho morreu em nosso lugar. Esse Filho, sabendo do nosso pecado, esse Filho, sabendo da quebra da nossa lei, da lei do Senhor, esse Filho, sabendo que nós éramos pecadores impenitentes, que nós fizemos de tudo que era errado diante de Deus, que nós merecíamos o inferno, este Deus, o Deus Filho, se encarnou, viveu como um homem, se deu, foi torturado, foi posto no madeiro e morreu em nosso lugar. Se você não encontra paz em Cristo, você está olhando para o Cristo no madeiro e dizendo que Ele não é suficiente. E acredite, Cristo é suficiente. Ele é o Filho que satisfez o Pai, até em sua justiça. Ele é o Filho que satisfez o Pai, até em sua justiça. Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente para você. Cristo é o suficiente para os seus pecados. Sim, os piores deles. Sim, aqueles que mais te envergonham. Sim, aqueles que lhes são mais nojentos. Todos os seus pecados, independentes dos seus pecados.
Cristo é o suficiente. Não tente se justificar. Não tente ir para outro caminho. Já falamos sobre isso. Não levante sequer um dedo. Cristo é o suficiente. Ele morreu em seu lugar. Olhe para Ele. Olhe fixamente para a cruz e saiba: aquele que olhar será salvo. Olhe fixamente para Cristo, sabendo do sacrifício que foi feito por nós. Olhe fixamente para Cristo, sabendo que este sacrifício é mais do que o suficiente. Olhe sabendo que no terceiro dia Deus aceitou esse sacrifício e o tirou daquela cruz, daquele túmulo. E lhe deu vida, garantindo nele vida para todos aqueles que nele creem. Olhe sabendo que nós não só morremos com Cristo, mas ressurgimos com Ele. Olhe sabendo que este Cristo que foi morto subiu aos céus e derramou sobre nós o seu Espírito, de maneira a nos selar e garantir que um dia Ele voltará. Olhe sabendo que Ele é a resposta para os seus pecados. Olhe para Cristo sabendo de tudo isso. Agora que você já abandonou qualquer esperança de salvação por suas próprias obras, olhe para Cristo. Não se desespere e olhe para Ele. Descanse nele. Confie nele. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Cometemos pecados que muitas vezes nos tomam o coração. São vergonhosos demais para nós. Nem queremos conversar sobre isso com ninguém. Nem queremos falar sobre isso com ninguém. Não queremos nos aconselhar com ninguém de tão vergonhoso que é esse pecado. E às vezes, o inimigo que tem trabalhado e continua trabalhando, chega para nós e diz assim: por isso não há perdão para você. Esse seu pecado foi longe demais, não há perdão para você. Isso que você fez é demais, não há perdão para você. E talvez esse inimigo ainda use um maldito de um irmão para dizer isso para você. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo e diga ao seu inimigo, ao seu próprio coração, diga isso. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Ele morreu no meu lugar. De uma vez por todas, Cristo pagou pelo meu pecado. Não pelos meus méritos, mas pelos dele, eu sou salvo. É verdade, eu pequei. É verdade, eu quebrei a aliança do Senhor. É verdade, não há salvação por meio das obras para mim. Mas Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente. Descanse em Cristo. Em terceiro lugar, viva conforme essa fé. Viva conforme essa fé. Veja, verso de número 27, ele faz talvez o que para mim é a pergunta mais importante do texto. Onde fica então o orgulho? Essa pergunta é importante. Porque quando eu prego o evangelho do reino, quando eu prego o evangelho da salvação pela fé, essa é a pergunta que o coração pecador faz. Se eu sou salvo por fé, e o que eu fiz? E tudo que eu dei ao Senhor, e tudo que eu entreguei, e as minhas ofertas, e o meu sacrifício, e a luta contra o pecado, e todas essas coisas, não importam de nada? Não valem de nada? Eu não posso me gloriar por isso? Eu não posso dizer ao Senhor: olha o que eu fiz pelo Senhor? Olha o meu sacrifício pelo Senhor? Eu não posso dizer isso a Ele? Eu não posso dizer ao meu irmão: olha como eu sou santo e você não é? Eu não posso dizer isso? Ou pelo menos viver como se isso fosse verdade? Porque eu não tenho coragem de falar isso da boca para fora, né? Eu não tenho verdade de dizer isso na cara do irmão, mas de olhar assim e falar: olha como eu sou santo e aquele miserável é um pecador.
Eu não posso fazer isso? Agora que eu descobri que minha salvação não é por essa santidade que eu achei ter construído, por essa justiça que eu achei ter alcançado, quando eu descobri que não é por isso, que eu sou mais mal do que eu pensei que era, que minha justiça é trapos de imundícias perto do Senhor, como fica o meu orgulho então? A resposta do apóstolo Paulo é essa. Foi totalmente excluído. Não parcialmente. Não há algo para eu me gloriar, Paulo vai dizer que só no Senhor, é o Senhor que eu me glorio, Ele é o Senhor da salvação. Mas não há algo que eu, o homem, possa me gloriar. Eu não posso dizer, olha como eu sou santo para ninguém. Eu não posso dizer, olha como eu sou bom para ninguém. Eu não posso dizer, olha como eu sou justo e reto para ninguém. Completamente excluído. Porque não é por essas coisas que eu sou salvo. É porque Cristo morreu em meu lugar. Não há orgulho, não há espaço para isso. O coração de um crente verdadeiro, de um cristão verdadeiro, não pode ser orgulhoso. Tem que ser humilde. Tem que ser um coração que sabe o quanto foi miserável, mas sabe o quanto de misericórdia o Senhor derramou sobre nós. Quanto foi caro a sua salvação. Não pelo seu valor, mas pela falta dele. Onde está o orgulho? Completamente destruído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Infelizmente, meus queridos, a lei das obras nos torna orgulhosos. Quando eu acho que a salvação é pela minha obra, eu sou tão miserável que eu deturpo a lei para achar que sou bom. Era isso que os fariseus faziam. Você acha que eles olhavam para si mesmos e falavam, olha como eu não consigo cumprir a lei? Não, de forma nenhuma. Eles se achavam santos, cumpridores da lei, como se de fato obedecessem cada vírgula que Moisés disse. Os fariseus se entendiam assim. É por isso que Cristo conta aquela parábola que diz, um foi ao templo e disse assim, olha, Senhor, graças eu te dou, porque eu sou bom, e esse miserável aqui do meu lado é pecador. Esse é o espírito do fariseu. Esse é o espírito do farisaísmo. O farisaísmo que está tão enraizado na maioria das igrejas. Sempre vai ter um irmão que cai nessa armadilha de acreditar que é santo por suas próprias mãos, ou que é melhor do que os outros, e que se acha livre para fazer essa oração. Oh, graças eu te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse miserável pecador. O farisaísmo. A obra da lei cria orgulho. A lei da fé cria humildade. Seja humilde. Seja humilde. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que também não é dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Ele é o Deus, um só, que por meio da fé justificará aquele que seguia a lei mosaica. Pense nos apóstolos que obedeciam à lei mosaica porque estavam debaixo da aliança. A lei não era ruim, antes ela era muito boa. E aqueles que obedeciam à lei e creram em Cristo, esses foram justificados pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. E aqueles que não conheciam a Cristo, que eram gentios, esses também foram justificados pela fé. Que maravilhoso é o Deus que se revela pela fé a todos os homens. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A vida de alguém que tem fé em Cristo Jesus é a vida de um homem que confirma a lei,
que olha para a palavra de Deus e diz: é isso, você está me acusando de ser pecador? Eu sou mesmo. Eu quebro essa lei. Eu sou um miserável, um impenitente, por muitas vezes. Eu sou um homem que não serve para Deus por mim mesmo. Não tenho nada a entregar. Eu sou um homem miserável, pecador. Mas também é aquele que confirma: assim a lei garantiu para mim um meio de salvação, não por ela mesma, mas por Cristo. Veja o que Paulo está dizendo, é extremamente complexo, meus queridos. Sem a lei da fé, a lei de Moisés estaria incompleta. Sabe por quê? Porque Moisés prometeu uma salvação. Moisés prometeu um caminho de vida que era bom, mas que nenhum homem conseguia cumprir. Mas um homem cumpriu. O caminho de vida não foi jogado para fora. Um homem cumpriu completamente. Tomou esse caminho de vida, viveu por ele, viveu por cada momento da lei, viveu por cada peça específica dela, viveu por cada juízo, cada mandamento, cada ato. Viveu cumprindo a lei. E no final da sua vida cumpriu a ela perfeitamente. Quando olhou para as leis de sacrifício e cumpriu elas, morrendo em nosso lugar. A lei foi um caminho para a nossa salvação. Um caminho percorrido por Cristo e somente por Ele. E somente por Ele. Moisés havia prometido um caminho de vida. O povo de Israel não conseguiu caminhar. E Deus falou: não, eu envio o meu filho. Ele caminhará esse caminho de vida pelo meu povo. Ele trilhará. Ele garantirá a salvação do meu povo. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. A fé confirma então essa lei. A fé diz assim: eu não cumpri, mas alguém cumpriu em meu lugar. Eu confirmo a lei do Senhor, justa e perfeita. Eu sou alguém que posso abrir o Salmo de número 119 e não pulá-lo, mas lê-lo com integridade, dizendo: olha como a lei do Senhor é boa, como ela é caminho de vida para mim, como ela é maravilhosa, como ela enche meu coração, como ela me satisfaz. Eu posso fazer tudo isso porque Jesus Cristo cumpriu ela em meu lugar. Olhe para Cristo. Quebrante seu coração. Seja humilde e se satisfaça no Senhor, sabendo que Cristo cumpriu a lei em seu lugar. Essa é a lei da fé. Esse é o caminho da fé. Não é para orgulhosos. Na verdade, os orgulhosos têm que começar a trilhá-la, para que então se quebrantem e se tornem humildes. A salvação, meus queridos, portanto, é pela fé, sem obras, para que ninguém se glorie, para que Ele mesmo, Deus, seja o justo que cobra a lei e o justificador que justifica o seu povo. Descanse no Senhor, descanse na sua fé, descanse em Cristo Jesus que morreu em seu lugar.